Barulho. És só barulho. És só barulho. Foi com uma metáfora que ela escolheu sair derrompante, deixando o silêncio da luz do candeeiro, que mais cedo ou mais tarde acaba sempre a bruxulear como se perdesse potência por um segundo ou reservasse forças para mais logo. A ele, o jovem Henrique, ainda que já não tão jovem como antigamente, pareceu-lhe poético, pelo menos numa primeira análise. Foi ao frigorífico, carregando o repugno nos passos da sala até à cozinha e abriu uma nova cerveja. A frescura do vidro, de encontro ao sangue fervente a correr-lhe possesso nas veias, relembrou o que iniciou a discussão. O fim do verão. Ela disse: não gosto nada do fim do verão. Ao que ele respondeu: não faz grande diferença. Ela riu-se, como uma hiena numa corrida fulminante, febril com a visão de uma presa fácil. Ele arremeteu-se ao silêncio indigesto que sempre lhe cria azia, obrigando a suspirar com frequências audíveis, como a cria suspira o sono, ignorante dos dentes que se aproximam pela sua carne. O Henrique arrastou-se de novo à sala, já a ira diluída na fadiga dos passos, e aterrou na poltrona, por um triz não afalhando, mas espirrando parte da cerveja na sua camisola branca. Não o incomodou em excesso, pois a mancha que virá, quando secar, juntar-se-á às outras tantas que já lá convivem. Ainda assim, exasperou com a perda. A metáfora voltou-lhe à mente, vendo-a, no entanto, com outros olhos. Quem diz que ela o disse como um insulto? Talvez ela pretendesse compará-lo com uma boa música, o som da chuva numa noite fria, o bater à porta na penumbra da solidão. Tantos barulhos são bons. Por que haveria ele de ser um nefasto? Depois do seu suspiro, ela voltou a falar, desta vez com os dentes já envoltos no pescoço do pequeno ser. E o que é que te faz a diferença? Diz-me lá. Ele pensou antes de responder, obrigando-se a dar seriedade à pergunta. A mudança da hora? Ela repetiu a frase, mas alterando a melodia para lhe conferir um valor interrogativo. Ele submeteu-se a facultar maior detalhe, depois do sim inicial, despertar um olhar desgastado, mas intenso, sobre o seu corpo. Quer perca ou ganhe uma hora, o meu dia altera-se, os horários alteram-se. Às 6 da tarde um dia já não serão às 6 da tarde do dia seguinte. De um segundo para o outro viajas no tempo, ou vivendo a mesma hora 2 vezes, ou saltando isso. Isso perturba-me muito mais do que o vagar enfadonho com que o dia encurta ao longo dos meses. Henrique estendeu a mão para o comando, em equilíbrio, no encosto do braço da poltrona, e deixou o dedo escolher o número a pressionar. A televisão iluminou-se logo de seguida, como se temesse tornar-se obsoleta, e uma sedutora voz feminina enunciou as elevadas temperaturas de um outono ainda agarrado à estação anterior. És só barulho. Desta vez, leu-lhe uma ambição desmedida. Quem é ela, que ele não é? Que som é este que ele faz, que o descreve tão plenamente, que o converte em frequências, ondas, amplitudes? Talvez seja algo que só ele não ouve por já estar acostumado, como o vislumbre do nariz que o cérebro apaga para não incomodar a visão. És mesmo especialzinho, não és? Sabes dizer 3 palavras juntas? Disse ela, usando o desprezo como gume para dilacerar a carne do indefeso. Quem te disse que eu estava a falar do tempo sequer? Não gosto do fim do verão porque depois vem o frio. Ele riu-se, num gesto cuspido. Qual é a piada? Perguntou ela. A se vires bem, não deixa de ser sobre o tempo. O dedo de Henrique voltou a descer, pressionando os relevos de borracha, e a imagem alterou-se. A sedutora voz feminina e a pacífica cativante visão satélite do país, com pequenas nuvens e sóis a enfeitar, deram lugar ao caos de uns desenhos animados quaisquer, com cores exóticas e movimentos eletrizantes. Assolou
uma fria tristeza ao não conseguir decifrar mais sentidos para a metáfora, para além do incessante som de quem não tem nada para dizer. Fechou os olhos, tentou ouvir a sua engrenagem a coordenar a vida. Os movimentos peristálticos dos tubos digestivos a empurrar comida na nascente e as fezes na foz. As secreções das glândulas acessórias e os ácidos sucos gástricos a espumar pela chegada da matéria para corroer. O assobio dos ventos a percorrer as asfixiantes vias aéreas, inconscientes do mau negócio que lhes vai ser feito ao chegarem aos alvéolos. Ela não se riu com as palavras dele, talvez por não achar piada, talvez por não o perceber, talvez por entender que se risse, mataria a raiva que a preenche tão confortavelmente. Ao invés, ergueu-se do sofá, olhou de cima, já sem muito de hiena, e disse: "Quando é que te vais fazer, homenzinho?" Ele não se riu. Desta vez também já sem muito de queria, e respondeu: "Quando o homenzinho se fizer de mim." A metáfora surgiu logo de seguida, a meio de uma caminhada determinada até à porta, por onde o corpo dela desvaneceu. Henrique abriu os olhos, sendo o seu campo visual novamente invadido pelo surrealismo da televisão. Deu-se conta, sem o compreender, mas já o antecipando, de ter o telemóvel na mão. Desbloqueou e ligou para ela em gestos solenes e firmes e aguardou pelo vibrar indicativo do atender da chamada do outro lado da linha. "O que é que tu queres?" perguntou ela. Henrique suspendeu as palavras, observando no redor o seu mundo. As paredes, o chão e o teto que delimitam as fronteiras. A mobília enraizada de braços estendidos. Os insetos nos cantos sinistros incontornáveis. E soube, nesse segundo, que a queria a ela. "Desculpa-me, não me deixes sozinho. Quero ter-te ao meu lado quando me deitar." Ela suspirou do outro lado. "Prometes que não me vais chatear?" Ele sorriu, com um atípico sabor metálico na boca. "Nem sequer faço barulho." Ela desligou a chamada, já em sentido retorno. Henrique deixou o telemóvel deslizar desamparado e reposicionou-se no conforto da poltrona, aproveitando para mudar novamente de canal.